A terra aqui só é ruim quando não chove no chão. Mas se chover, tem de tudo. Fartura tem de porção. Tomara, meu Deus, que chova. Tomara, meu Deus, tomara. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. A vida precisa de água todos os dias. Existe água doce nas terras emersas, nos continentes, e água salgada nos oceanos e mares. Aqui nós estamos no continente, na terra enxuta, fora dos oceanos. E tudo que a gente vê aí, em termos de vida, só existe por conta da presença da água doce. E a água doce vem por intermédio de um regime de chuvas. Porque a água H2O foi montada na atmosfera. A molécula de água H2O foi montada na atmosfera. E somente quando a Terra contemplou a água doce formada na atmosfera, nas nuvens, foi possível criar vida na Terra. Significa dizer que durante 1 bilhão e 200 milhões de anos, dos 4,5 bilhões de anos da Terra, não existia água. E também não existia vida. Então nós estamos vendo aqui a vida é proporcional à oferta de água doce, à oferta de chuvas. E a gente vê aí na nossa frente essas plantas já ficando cinzentas, porque faz apenas 15 dias que parou de chover por aqui. Nós estamos no mês de julho. Significa dizer que essas plantas surgiram com as chuvas de 2025, a maioria delas. Não estou me referindo às plantas arbustos e árvores, mas às plantas relva, gramíneas. Essas plantas, as sementes germinaram em 2025 com a presença das chuvas, com a presença de água que umedeceu o solo suficiente, água suficiente para que a semente germinasse, a planta crescesse, se florasse e se reproduzisse. E agora acabou a chuva, essas plantas vão morrer, secar e morrer. Enquanto que as árvores e arbustos que têm raízes mais extensas, elas vão buscar ainda água aqui embaixo no subsolo, a 10 metros de profundidade, se essa água existir, ao alcance da raiz da planta, para que ela possa colher água e, ao colher água, colher nutrientes minerais. Todavia, com a presença do chamado aquecimento global, que está bebendo a água das plantas, a água do corpo dos animais, a água dos reservatórios, na superfície da terra, essa água subterrânea vai também sendo sugada pela terra seca em cima, na superfície, vai tirando essa água dos lençóis. Então essa água do lençol não é, vamos dizer assim, permanente. Esse lençol de água, ele tem uma capacidade de armazenar água limitada, por conta das lacunas existentes abaixo da superfície da terra, onde estão a
principalmente a rocha matriz, que são pedras, lajedos. E essa água não é ilimitada. E aí, por não ser ilimitada, a gente vê que aqui nós estamos numa depressão do terreno, para onde escorre toda a água da chuva, que não fica presa lá no solo, lá na parte de alta, não fica presa nas plantas. E à medida que as plantas vão desaparecendo, essa capacidade de retenção dessa água da chuva vai diminuindo. E ela escorre. Qualquer chuvinha de 20 milímetros em 2 horas já é suficiente para escorrer para o lado de cá, para a baixada onde está o riacho. Portanto, nós estamos aqui no riacho. E o riacho, toda a água corre para o rio, como se diz a música, e o rio corre para o mar. Então, essa água, de alguma forma, quando a chuva é maior do que 20 milímetros, e a água da chuva não fica retida nas plantas nem no solo, ela escorre para cá e vai existir um caminho de água aqui, um fluxo de água permanente, até que a chuva acaba, como é agora, nós estamos no mês de julho, já não tem chuva aqui, e seca a terra e o lençol de água também vai diminuindo. E aqui nós estamos vendo uma obra hídrica, um poço tubular que foi escavado aqui há 30 anos atrás, para coletar água na época do verão, para o gado beber. Mas por falta de suprimento por parte da água das chuvas e devido à grande extração dessa água do lençol subterrâneo por intermédio do poço, a água ficou salgada porque o sal é da terra. Cloreto de sódio, cloro mais sódio, faz parte do terreno, não é da chuva. Então essa água foi entrando já lá para o lençol, penetrando na terra para o lençol, já com sal. E à medida que o volume de água vai diminuindo no lençol subterrâneo, porque a água vai fugindo, esse sal vai permanecendo lá no espaço onde existiu a água. Então a qualquer água que chega lá é água salgada. E foi o que aconteceu aqui. Então perfuraram um poço com 65 metros de profundidade, botaram esse sistema de catavento, essa coluna de ferro, e lá em cima as palhetas que se movimentam com o vento, ligado a uma bomba de sucção dentro do poço tubular, que ia arrastando essa água com esse movimento e jogando água nesses tanques. E aí o gado tinha acesso a essa água. A água não servia para lavar roupa, não servia para o homem tomar banho, nem beber. Mas o gado bovino, por ser um animal de grande porte, ele precisa ingerir uma certa quantidade de cloreto de sódio nos alimentos, porque determinada, vamos dizer, ração, parte do gado, ele tem outros minerais que são excessivos. E o sal é que vai fazer, vamos dizer assim, esse equilíbrio para que o animal possa ingerir esse pasto, que é uma planta, com excesso de determinados minerais que vão ser corrigidos no organismo do animal por conta da água que tem sal. Então, enquanto o homem não pode ingerir, nós já ingerimos sal nos alimentos, mas ele não traz esse benefício que traz no caso do gado bovino principalmente. Então a água aqui não era tão prejudicial, mas ela só tem sal? Não. Esse líquido que é extraído das entranhas da terra, através da bomba, como a gente falou aqui, ele tem no mínimo 70 minerais estranhos à água. Então, se alguma coisa trazia benefício, no caso o sal, por conta do equilíbrio dos alimentos, da ração, do capim que o gado ingeria, outros elementos vinham trazer danos.
outros elementos que eu digo, outros minerais que estão presentes no chão e é dissolvido na água. Então nós vimos aqui que o homem perfurou um poço como lençol. Esse poço estava com 65 metros de profundidade e a água subia no vamos dizer assim, no cano do poço, podendo chegar a 10 metros de altura, de profundidade. Então o catavento puxava a água facilmente, porque a água estava quase na flor da terra. E essa água era lançada aqui nos tanques. E de repente, à medida que o tempo foi passando, foi diminuindo a oferta de chuvas aqui, o lençol foi baixando e já não era suficiente para manter uma bomba ligada durante 1 hora, porque o lençol secava totalmente. Aí o homem foi e botou um sistema elétrico. Aproveitou a rede de energia aqui, botou um transformador para transformar a alta tensão que corria aí para 220 volts e 600 amperes e ligou uma bomba. E para isso ele teve que fazer uma caixa para distribuição dessa energia. E de repente o lençol secou de tal forma que o homem foi preciso inutilizar o sistema aqui elétrico que foi usado para uma bomba. E nós vamos ver a bomba. Então o que aconteceu aqui é que não tinha água suficiente no poço para se ligar uma bomba elétrica. Quer dizer, 2 planejamentos do homem aqui desapareceram. Primeiro porque ele cavou o poço e encontrou água salgada, mas ainda suficiente para o gado beber. Não servia para as plantas, porque se botar água salgada numa planta aqui fora dos oceanos, ela morre. Então o primeiro planejamento do homem foi eliminado, que seria a escavação do poço. Agora foi eliminado. Depois ele botou a bomba, que era movimentada por um êmbolo, através desse catavento, desse sistema de catavento. Também foi cancelada porque a lençol de água baixou extraordinariamente por não haver suprimento de água da chuva. Aí o homem criou o sistema elétrico e começou a extrair essa água do lençol por intermédio de uma bomba elétrica. E o lençol secou. O lençol secou por falta de suprimento e por conta da extração extraordinária de água aqui através de uma bomba. Aqui nós estamos vendo aqui o sistema elétrico. A bomba aí dentro, submersa. Esse poço com 65 metros de profundidade secou. Então qual é a opção do homem agora? Antes nós precisamos mostrar que ele colocou aqui uma caixa, porque durante o dia, enquanto a bomba estava ligada, essa caixa estaria enchendo. Para na hora da necessidade em que o gado vem beber aqui no tanque, tivesse água suficiente para manter esse tanque com água enquanto o gado estava bebendo. E está aqui o tanque. A água sumiu, não tem água porque todos os sistemas de ideias que o homem aproveitou para tentar manter uma fonte de água aqui desapareceu. Desapareceu porque ele tirou mais água do lençol do que o suprimento feito pela água da chuva. Então, à medida que a chuva ia diminuindo e o terreno ia ficando cada vez mais duro, impermeável, aqui está a pedra, a água não penetra. A água da chuva não penetra aqui porque também não tem, na maior parte do ano não tem chuva aqui. 8 meses do ano não tem chuva alguma aqui. 240 dias. Então existe uma lei da física que diz o seguinte: de onde se você tira e não repõe, acaba. É o caso de você tentar tirar água de um lençol subterrâneo, através de um sistema elétrico aqui, como a gente viu. Só que o sofrimento dessa água por parte da chuva não existe mais, por conta exatamente de toda
essas ideias que o homem teve aqui, que só concorreram para diminuir a oferta de chuvas aqui, como é o caso da eliminação da cobertura vegetal, porque aqui existia uma cobertura vegetal de árvores e arbustos com 300 espécies, uma das maiores massas vegetais do Brasil estava aqui no Agreste. E aqui está falando em massa vegetal, está aqui há 2 cercas já. A primeira acabou-se, feita de estacas. As estacas envelheceram, o arame apodreceu e o homem teve que fazer outra cerca de arame e estacas. Arame novo e estacas novas. E aqui nós estamos vendo que nesse riacho, que a gente vem andando nele há algum tempo, riacho seco, lá na frente o homem vai fazendo as paredes de terra, que são açudes, que ele chama aqui de açudes. A cada 200 metros ele faz uma parede dessa e não tem água em nenhum. Quer dizer, mais uma ideia do homem de captar e armazenar água da chuva que não deu certo. Porque tudo tem limite. Enquanto isso, choveu aqui, no mínimo esse ano, 300 litros de água por metro quadrado, de janeiro a junho. Enquanto isso, a reserva de água do Rio Grande do Norte, que no mês de janeiro de 2025 armazenava 61% de sua capacidade, está reduzida hoje a 50%. O que significa que daqui até o próximo inverno, como a gente diz aqui, que é a estação chuvosa de 2026, esses reservatórios, se não estiver secos, estarão uma reserva limitadíssima, ou seja, déficit hídrico. E o homem não planejou, porque aqui caiu, como a gente disse, 300 milímetros de chuva, são 300 litros de água por metro quadrado, 300 milhões de litros por quilômetro quadrado. Mas essa água desapareceu aqui, não resta nem 2% da água da chuva que se precipitou aqui, onde nós estamos cobrindo com nossa cama aqui e toda essa área do Nordeste, do chamado semiárido nordestino. Quer dizer, a chuva foi suficiente para tudo. Só que a chuva daqui, quando a água da chuva bate no chão, primeiro ela vira lixo. Imaginar que a água desse poço seria água potável, claro que somente o animal imagina, ele nem imagina, vai beber esse líquido pensando que é água, mas o homem já sabia que não podia usar essa água para tomar banho, porque vai trazer problema na pele. Não pode lavar roupa, porque a água salgada, o sabão não faz espuma. E beber jamais, porque a água salgada no corpo humano, ele pode até ingerir sal nos alimentos, com certo limite, mas na água jamais. Na água não pode ter sal, nem pode ter outros minerais. E a gente sabe até que tem minerais aqui que são nucleares. Tem minerais aí que são verdadeiros corrosivos no sangue humano. Então o homem não pode beber água com sal, nem saluba, nem salgada. Por isso que ele vai no mar e tenta não ingerir nem uma gota daquela água, porque se beber água salgada ela vai trazer danos ao seu organismo. Então tá aqui. A chuva era água pura, H2O, sem excrementos, sem lixo, sem matéria orgânica, sem barro, que é a argila, que faz a água ficar barrenta, sem veneno da lavoura, que foi usado aí durante dezenas de anos nas lavouras aqui ao redor, ainda está aí esse veneno.
E aí o homem não sabe captar e armazenar essa água da chuva tal qual vem das nuvens. O resultado é que nós estamos desaparecendo aqui nessa área do Brasil, porque o homem ainda não sabe, não tem capacidade intelectual para captar a água da chuva, sem essa lixeira todinha que a gente se referiu aqui. E o pior é que quando a água bate no chão, vira lixo, com todos esses elementos que a gente citou aqui, e foge daqui como o diabo foge da cruz.